doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir, marchar ao claro. Crianças queridas, vamos então fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece. Jesus, nosso amigo querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender, que os nossos corações possam se abrir e ouvir as suas mensagens de luz, que possamos aprender o máximo no dia de hoje, que tenhamos alegria, que tenhamos ânimo e fé, sempre no trabalho do bem. Esteja entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Olá, queridas crianças! Hoje conheceremos uma obra de grande relevância, editada pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Apresentaremos também um homem que muito contribuiu para que ela fosse editada, o autor espiritual e o médium que a psicografou. É que o capítulo de hoje é o capítulo 13. Vamos falar então de Francisco Thyssen, vamos falar de Áureo e do livro Universo e Vida. Então vamos lá conhecer essa história? A história se inicia com Francisco Thyssen, presidente da FEB. Esse grande homem nasceu em 28 de março de 1927, na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Foi escritor, expositor e pesquisador brasileiro. Tinha em sua personalidade a marca da objetividade e a luta constante pela causa espírita. O seu amor era direcionado principalmente para a evangelização infanto-juvenil. Acho que ele tá certo. Tinha grande carinho pelo departamento editorial, do qual foi diretor por muitos anos. Foi ele que garantiu a transferência da sede da FEB para Brasília, conforme estava determinado pelo estatuto da própria instituição. Em sua gestão, foi grande incentivador na difusão do Esperanto e da criação de cursos regulares de espiritismo, conforme orientações dadas por Kardec em sua comunicação. Quanto ao desencarne, Francisco Thyssen desencarna no Rio de Janeiro, em 1990. A sua colaboração foi decisiva para a publicação dessa grande obra chamada Universo e Vida, em 1978. Antes do seu desencarne, Thyssen confessa que a publicação dessa obra foi dificílima. Correu riscos enormes. Tantas foram as tentativas de impedir-lhe a divulgação plena. Em 9 de julho de 1979, foram remetidos os 3 últimos capítulos do total de 12 desse livro de Áureo, Universo e Vida, alguns deles já publicados na revista Reformador. Um dos grandes méritos dessa obra é o feito do seu autor espiritual, que consegue encadear os argumentos lógicos de Kardec, sua voz, Jean-Baptiste Rusteng, Emmanuel, André Luiz, dentre outros, pautados em enunciados de ciência, filosofia e no Evangelho de Jesus Cristo, a respeito de problemáticas pouco estudadas e muito discutidas. Áureo, em Universo e Vida, acolhe e repete algumas profecias de todos os tempos, particularmente do período em que o Consolador prometido por Jesus ensaia os seus primeiros passos na crosta planetária. Segundo Chico Xavier, irmão Áureo é um espírito da mesma hierarquia de Emmanuel. Eles têm sido companheiros de evolução. Francisco Thyssen sugere que este nobre espírito teve as seguintes reencarnações: Euclides,
365 a 625 a.C. Euclides funda, por volta do ano de 300 a.C., a escola de Alexandria e elabora a obra Elementos, a primeira compilação formal do saber matemático do Ocidente. Lucas, do ano 20 a 104 depois de Cristo. Lucas foi um dos amigos mais fiéis e queridos ao coração de Paulo de Tarso. Ele nasceu em Antioquia, na Síria, entre 20 e 24 da era cristã. Era grego, de estirpe e educação. Financiou com seus serviços profissionais a segunda viagem do Paulo de Tarso e, sob a sua inspiração, escreveu o evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo Lucas, valendo-se das informações da mãe de Jesus em suas visitas periódicas à cidade de Éfeso. Pascal, 1623 a 1662. Pascal nasceu em Clermont-Ferrand em 16 de junho de 1623. Aos 10 anos, escreveu um tratado sobre o som e estudou geometria por conta própria. Cresceu e foi um grande cientista. Aos 16 anos, escreveu um tratado sobre secções dos cones e aos 18 teve a primeira ideia da sua máquina de calcular. Em 1656, Pascal publica as Cartas Provinciais. No seu espírito de caridade, dedicava-se da sua renda tudo o que lhe era possível a benefício dos necessitados, chegando a ceder sua própria casa para o hospital, num período que os hospitais estavam repletos de doentes. Em 29 de agosto de 1662, com 39 anos de idade, Pascal morre em Paris. Bem, agora que vimos algumas encarnações do nosso irmão Áureo e também que já vimos sobre a sua maravilhosa obra Universo e Vida, vamos saber um pouco mais sobre esse nosso irmão. Áureo esteve sempre presente nas reuniões do Grupo Ismael, importante grupo mediúnico da FEB, a casa máter do Espiritismo no Brasil. Suas mensagens encontram-se em vários outros livros de psicografia, também de Hernani Trindade Santana. São eles: Correio entre dois mundos, Amar e Servir, Notações de um Aprendiz e Em Busca da Verdade. Irmão Áureo também é um dos espíritos responsáveis pelos vínculos fraternais. Encontro Espírita criada em 1982, sob a direção do confrade Gilson de Mendonça Henriques, que permanece até os dias de hoje, uma vez por ano, promovido por Centros Espíritas do Planalto Central. Áureo, por meio da mediunidade de Hernani Trindade Santana, comparecia aos encontros levando incentivo e orientações oportunas. Então, quem é esse médium, Hernani Trindade Santana? Ele foi filho de Cirilo Ribeiro de Santana e Durvalina Trindade de Santana. Nasceu em 2 de novembro de 1926 em Salvador, na Bahia. Aos 17 anos, ele veio para o Rio de Janeiro e passou a frequentar a juventude espírita do Centro Espírita Amaral Ornelas. Foi secretário-geral da União das Juventudes Espíritas do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, que aglutinava as mocidades espíritas da época. Era advogado e foi membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira de 1976 até 2000. Orador fluente e médium psicógrafo, Hernani psicografou as seguintes obras: Universo e Vida, Notações de um Aprendiz, pela FEB, A Razão e a Fé, pela editora LAC, Em Busca da Verdade, pela editora Alta de Souza. Áureo se apresentou a Hernani aos 20 anos, tornando-se mentor desse grande médium, cuja colaboração pôde contar por vários anos. Hernani foi casado com a senhora Nilda Maria Santana, com quem teve 5 filhos naturais e 2 adotivos, vindo a desencarnar em 25 de julho de 2001.
Viram, crianças? Quanto aprendizado tivemos hoje, quantos personagens grandiosos podemos conhecer. Sem falar do conhecimento que nos foi permitido ter dessa grande obra espírita, que é o livro Universo e Vida. E a gama de ensinamentos que nos traz sobre a Terra, a sua formação, a ação de Jesus quando presidiu a sua formação, ressaltando ainda a missão de transformação do mundo pelo Espiritismo. Vamos então encerrar com a nossa prece final. Vamos pedir a Deus, nosso Pai maior, que esteja com cada um de nós, que nos ilumine por dentro, para que possamos aprender com esses exemplos maravilhosos que temos diante de nós, a trabalhar, a servir, a amar, a sermos bons, sermos melhores, a estudar, a caminharmos com Jesus, um caminho de paz, de amor e de iluminação. Que possamos ficar todos com Deus e que assim seja.